Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre os sinais verticais. Os sinais verticais são as placas, né? Geralmente colocadas, né, no sentido em postes, em sinais nas esquinas, enfim. As placas de regulamentação, elas são vermelhas, né? Os sinais são imperativos, devem ser cumpridos. A placa que mais dá divergência nas provas é a placa de pare, porque ela é muito confundida, né? Qual a diferença do pare octogonal vermelho para o pare quadrado amarelo? O pare quadrado amarelo está só advertindo que lá na frente existe uma situação potencialmente perigosa e ele deve diminuir a velocidade, porque digamos que ele esteja a 110 por hora. Ele não vai ver uma placa de pare e já imediatamente parar. Então, a amarela, ela está indicando que já deve diminuir a velocidade, porque logo à frente ele terá de parar. E a vermelha é uma placa que não tem como, ela tem que ser obedecida. Qual a diferença das amarelas para as vermelhas? As vermelhas são de regulamentação e o seu desrespeito constitui infração de trânsito. Vamos lá, pessoal, dando continuidade às placas de regulamentação, vamos falar agora sobre a R2. A R2 é dê a preferência. Ela tem um formato ímpar, né? É um triângulo, justamente, que é o mesmo caso da placa de pare, né? Justamente para ser reconhecida até mesmo de costas. A diferença dela para a placa de pare é que você não precisa parar, você só reduz, olha para a via que tem a preferência e aí então você acelera. Na placa R3, sentido proibido, redondinha, vermelha, regulamentação. R4A, sentido proibido para a esquerda. E a R4B, sentido proibido à direita. Tem uma macetinha aí. Quando tiver o finalzinho A, é porque é para a esquerda, né? Quando tiver o finalzinho B, é porque é proibido para a direita. Isso só ocorre quando as placas são de casalzinho. A placa R5A, proibido retorno à esquerda. A R5B, proibido retorno à direita. É o mesmo caso de casalzinho, né? A à esquerda, B à direita. A R6A, proibido estacionar. Você pode até parar, mas não pode estacionar. E aí a diferença entre estacionamento e parada, que parada é só uma parada para embarque e desembarque, né? E estacionamento é um período mais longo. A R6B é permitido estacionamento. Ao contrário da R6A, né? É proibido estacionar. Na R6B é permitido estacionamento. A placa R6C, proibido parar e estacionar. Aí não pode nada, nem parar, nem estacionar. Ah, mas pode parar um minutinho? Não, não pode. Proibido parar e estacionar. A placa R7, proibido a ultrapassagem. A R8A, proibido ultrapassagem da esquerda para a direita. Já a R8B, aquele caso que eu falei, né? Proibida a ultrapassagem da direita para a esquerda. A placa R9, proibido trânsito de caminhões. A placa R10, proibido veículos automotores. R11, proibido veículos de tração animal. R12, proibido bicicletas. A placa R13, proibido tratores. R14, peso máximo permitido. A R15, altura máxima permitida. A R16,
largura máxima permitida. 17. Peso máximo permitido por eixo. E a R18, comprimento máximo permitido. R19, velocidade máxima permitida. R20, proibido buzina. Então, pela legislação, das 22 às 6 horas da manhã, nada de buzina, principalmente perto de escolas, hospitais. R21, ela é bem enigmática, né? Porque ela não tem formato de nada, mas ela significa alfândega. Então, ela se encontra em aeroportos, portos, fronteiras de países. Então, quando tem essa placa, a gente tem que parar. A R22 é o uso obrigatório de correntes. Se aplica a estradas não pavimentadas, como a Transamazônica, que tem muito barro, muita lama. Detalhe para ser observado: a obrigatoriedade da corrente é onde o carro é tracionado. Então, se o carro é tração dianteira, a obrigatoriedade da corrente é nas rodas dianteiras. Se o seu veículo é tração traseira, a obrigatoriedade da corrente é nas rodas traseiras. A R23, mantenha-se à direita. O nosso trânsito aqui no Brasil é organizado pela direita. A esquerda deve estar sempre livre para os carros que querem fazer ultrapassagem.